Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 7 de setembro e com seguintes destaques. Erros defensivos levam Vasco à nova derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. As últimas da novela Davi Luiz no Flamengo. Brasil em risco de perder pontos para a Argentina nas eliminatórias sul-americanas para o Qatar 22. Aqui na Europa, Lukaku é mais importante que CR7, segundo ex-jogador inglês. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, analisam o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina, como também a demissão do técnico Fernando Diniz do Santos. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Vasco da Gama foi derrotado na noite dessa segunda-feira, 6 de setembro, pela Série B do Campeonato Brasileiro para o Avaí, jogando no campo do adversário. 3-1 para o Avaí. A gente vai falar mais dessa partida e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora imediatamente para o nosso bate-papo. Eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E eu começo, o primeiro assunto é sobre o cancelamento do jogo Brasil e Argentina pelas eliminatórias do Mundial do Qatar 22. Esse cancelamento que foi e ainda está sendo a notícia dos últimos dias. Quero abordar primeiro com você, Jorge Moraes, aí em Maceió, como você analisa todos os fatos a respeito dessa partida. A seleção argentina chegando no Brasil, apresentando documento falso, mentindo, né, segundo a Anvisa colocou, enfim. Os jogadores foram comunicados, notificados pela Secretaria de Saúde que não poderiam treinar, que não poderiam ir para o jogo, enfim. Eu quero destacar, abordar com você justamente isso e começo logo com você, Moraes, também perguntando, houve uma questão política aí, houve intervenção política nessa questão, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem com você? Um abraço para quem está ligado aqui no PB Desporto. E sobre esse tema aí, do cancelamento do jogo da seleção brasileira contra a seleção da Argentina, no último domingo lá em São Paulo, na Arena Corinthians, com o jogo já com um pouquinho mais de 4 minutos disputado, eu tenho uma opinião, você tem a sua opinião, o Antônio Manuel e quem está nos assistindo também. A gente não é obrigado a concordar com a opinião de um ou com a opinião de outro. Eu acho que tudo foi feito e eles armaram para combinar com relação a alguém do governo, que eu não sei quem, para que tudo ficasse como se nada tivesse acontecido. Esse é um detalhe que precisa realmente ser analisado. Se tem gente que pensa assim ou não pensa assim, é uma outra história, não me preocupa esse ponto de vista. Só acho que a Anvisa, ela fez o trabalho dela. A Anvisa só veio descobrir no sábado à noite que os jogadores que estavam na seleção da Argentina, os 4, eles estavam vindo do Reino Unido e que havia um decreto proibindo que qualquer pessoa que saia do Reino Unido, que saia da África, que saia da Índia, essas pessoas entrem no Brasil e passem a viver uma vida normal. Tem que ter a quarentena de 14 dias. E a seleção da Argentina, no sábado, que falsificou o pessoal da AFA uma informação dizendo que nenhum jogador tinha vindo do Reino Unido,
Somente no sábado à noite é que a Anvisa tomou conhecimento da falsificação e foi com a Polícia Federal no hotel para dizer que os jogadores não poderiam deixar o hotel e que do hotel deveriam retornar para a Argentina. E eles não receberam a Anvisa, eles não deram valor. A Anvisa, junto com a Polícia Federal, eles foram no domingo antes do jogo, lá na Arena Corinthians. Eles fecharam o vestiário para as autoridades sanitárias brasileiras. Não receberam e ainda ameaçaram que se eles fossem vetados, os 4 jogadores, a Argentina não jogaria a partida. Como eles não foram recebidos porque os vestiários estavam fechados, eles entraram em campo com 4 minutos de jogo, que não tinha como evitar, e conseguiram paralisar o jogo e tomar as medidas cabíveis em cima de um decreto que garante exatamente essa medida que a Anvisa estava cobrando. Então, eu dizer que isso aí tem questão de política, não é política, não me cabe. Só me cabe dizer que a Argentina errou e ela não manda na saúde no Brasil, não manda na Anvisa, ela manda lá na Argentina. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista e aceito qualquer opinião contrária a isso. Tá certo? Um abraço e até já. Olha, Moraes, a gente quando vai comentar sobre qualquer assunto, você tem que procurar todos os dados, né, se certificar de tudo que envolveu um acontecimento para aí sim fazer a sua opinião. Agora, para mim, fica bem claro, até pelo momento por qual o Brasil passa, a gente sabe muito bem disso, e para aqueles que dizem, não tem que misturar, volto a falar isso mais uma vez, né? Porque parece que assim, você não pode comentar, são fatos que estão ligados, no caso política, futebol, tudo. Ainda mais numa situação dessa que a gente vive no país, então você considerar, levantar a hipótese, que para mim é bem clara, que houve a intervenção do governo. Enfim, cada um tem a sua opinião, claro, né? Mas eu acredito fielmente que tenha ocorrido a intervenção, até mesmo pela situação, volto a dizer, que o país se encontra. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a análise que você faz desses acontecimentos a respeito do jogo Brasil e Argentina. Ao pé da letra, Antônio Júnior e internautas, os esportes coletivos, face aos efeitos deletérios da pandemia, deveriam ter sido suspensos mundo afora, até que o traiçoeiro vírus fosse debelado. Os marcos do controverso ordenamento capitalista em que vivemos, desde que o mundo é mundo, suscitam soluções, digamos, diferenciadas, em lugar das salvaguardas inerentes aos comuns mortais. Dessa forma, já no ano passado, na contramão do indispensável isolamento social, até por conta da inexistência de vacinas para o enfrentamento da doença, sobreveio a tese de que o show do esporte não poderia parar, ainda que sob falacioso véu de protocolos a garantir segurança básica aos protagonistas dos jogos. Sob essa temerária premissa foram realizadas recentemente as Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio, apesar do elevado surto virótico da capital japonesa, cuja população, com nível de consciência cidadã anos-luz à frente da dos brasileiros, manifestou-se contra a realização dos eventos, mas foi vencida pelo marketing dos bilionários interesses negociais. De forma idêntica às demais competições desportivas, especificamente no Brasil, onde a permissiva cartolagem de clubes e entidades federativas advogou e o faz ainda a volta do público aos estádios. O avassalador poder econômico em torno do futebol convenceu o planeta de que torneios nacionais e internacionais poderiam ocorrer numa bolha de prevenções que nem mesmo em culturas mais avançadas é rigorosamente levada em conta na medida exata de seu figurino. Nesse contexto, diante do calendário das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a FIFA via Conmebol, federações dos países sul-americanos e seus governos,
assegurou um grau de excepcionalidade para o torneio classificatório, com afrouxamento de medidas proibitivas no acesso das seleções estrangeiras aos países sede das disputas. Eis que o surgimento de mutações do vírus se interpôs na emergência sanitária, a obrigar restrições suplementares no trânsito de viajantes oriundos de alguns países, como a Inglaterra, foco das primeiras variantes disseminadas pela circulação de pessoas em aeroportos rumo ao exterior. O tal jeitinho, que pelo visto não é mais apenas coisa nossa, foi adicionado como um puxadinho ao Manual do Futebol Planetário em tempo de pandemia. No limite do seletivo acordo, as autoridades nacionais foram incumbidas de monitorar o ingresso das delegações na eliminatória sul-americana para a Copa do Catar, nos limites das tais permissões combinadas em caráter de temerária excepcionalidade. Não foi o que aconteceu com a chegada a São Paulo da seleção argentina para o jogo desse domingo, dia 5, com o Brasil. Como a velha história de se culpar o sofá da sala pela gravidez da mocinha no vamos ver libidinoso com o namorado em sua própria casa, a brasileira Agência de Vigilância Sanitária permitiu a entrada dos vizinhos hermanos sem a radical cobrança de detalhadas formalidades, embora adulteradas por um acordo com respaldo governamental. Ainda assim, para remendar possível furo na inspeção inicial da caravana estrangeira, quando do desembarque em Guarulhos, mesmo que gerasse desconforto, constrangimento e protesto da delegação argentina e até mediações diplomáticas, a, entre aspas, cuidadosa Anvisa teve tempo suficiente até antes da hora do jogo para agir em defesa das preocupações oficiais sanitárias do Brasil, que sabemos escamoteadas desde o começo da pandemia. Daí a ópera bufa com servidores da agência sanitária e agentes da Polícia Federal a interromperem Brasília e Argentina aos 7 minutos do primeiro tempo no Itaquerão, porque 4 jogadores da AFA não teriam cumprido a quarentena, como se sabe dispensada através do tal acordo costurado pela Conmebol com os governos do continente, inclusive o nosso. Diante da negativa da seleção de Messi e companhia em seguir no jogo seus jogadores excluídos pela Anvisa, sumariamente deportados por infringência de regra sanitária já adulterada em seu nascedouro, a FIFA decidirá quanto aos desdobramentos disciplinares do impasse, louvada na súmula do árbitro, que registrou não haver condição para a continuidade da partida. Detalhe esclarecedor: o regulamento geral da fase classificatória para a Copa do Mundo transfere ao mandante total responsabilidade pela realização do jogo, incluídas as questões logísticas do evento, entre as quais, por óbvio, as de saúde pública. Das duas, uma: ou a Corte Disciplinar da FIFA determinará novo embate de ida entre Brasília e Argentina em campo neutro, ou dará os pontos à seleção de nossos vizinhos, além de confirmar o jogo de volta em Buenos Aires. Para além da alegada fraude documental dos argentinos, não sejamos inocentes. A Anvisa fez sua parte na mobilização dos arreganhos golpistas do Palácio do Planalto para este 7 de setembro, ao insuflar a rivalidade com os argentinos em nome da pátria amada Brasil, embora a maioria dos formadores de opinião, constituída de analfabetos políticos, laureados por anéis nos dedos, não contem minimamente com tal nível de percepção, Antônio Júnior. Sem dúvida alguma, Antônio Manuel Góes, você relatar todos os fatos com relação a esse episódio, né? Se você faz um jornalismo sério, você teria também que falar dessa questão política. Mas aqui entre nós, né? É querer muito mesmo que a mídia tradicional aborde essa questão política, né? Por vários motivos que todos nós conhecemos muito bem. Aliás, você, quando aborda o tema, você vai para a questão política, né, para citar, enfim, outras possibilidades, né, que podem estar inseridas no contexto.
Aí logo vem aquela velha frase, vocês estão desvirtuando, vocês estão misturando política com futebol. Ficou até chato isso, né, de falar, futebol e política não se misturam. Como? Não é? Mas o outro assunto que eu quero agora discutir com vocês é a demissão do técnico, ex-técnico agora do Santos, Fernando Diniz. O Diniz, que passou já por vários clubes, tem uma proposta de jogo, ao meu ver, interessante. Agora, a verdade é que no cenário do futebol brasileiro, onde a cobrança é para ontem, né, o treinador não pode tentar algo de novo, porque ele já tem que ter vitórias e conquistas também para ontem. Não há paciência nem dos dirigentes e muito menos dos torcedores. É uma questão cultural, infelizmente. Mas como é que você analisa essa demissão do Fernando Diniz, hein, Moraes? Júnior, eu vou até responder nesse segundo tema um pouquinho menor, porque exatamente o primeiro, que foi muito mais interessante, eu me alonguei. Mas eu quero dizer que o Fernando Diniz nunca foi um grande treinador. Inteligente demais, uma inteligência brilhante, com ideias novas para o futebol, mas só funciona na chegada e depois tudo desaparece dentro de campo. Foi assim por onde ele passou: o Atlético do Paraná, São Paulo, outros clubes e agora o time do Santos. Então, Fernando Diniz, nesse estilo dele de querer ser treinador, da maneira como ele age, não vai dar certo em canto nenhum. E outra coisa, o jogador não gosta de ser maltratado, ele é muito grosso, é muito bruto com todo mundo. E é por isso que ele agora mais uma vez foi dispensado. O Tietê, jogador que está no Atlético Mineiro, teve uma briga enorme com ele lá no time do Santos, e é por isso que deixou o Santos. Então, meu amigo, gente desse tipo, na minha opinião, não se cria mais dentro do futebol brasileiro. O cara tem que ser inteligente e estrategista para comandar um grupo de jogadores de futebol, viu, Júnior? Olha, Moraes, o Diniz, de fato, não estava tendo sucesso com o Santos. Eu entendo que você tem que comentar o trabalho do treinador, mesmo sendo um começo de trabalho ou com poucos meses. Mas muitos podem falar, no São Paulo ele ficou mais de um ano, se não me engano foi um ano, um pouco mais de um ano. E, na minha opinião, ele teve resultados positivos também no São Paulo. Apesar do São Paulo depois perder, estava na liderança do Campeonato Brasileiro, e acabou perdendo jogos importantes, tropeçou e acabou o Flamengo sendo bicampeão. Mas, no geral, no meu ver, apesar de muitos falarem que ele tem um temperamento um pouco difícil, não sei até que ponto isso é verdade, agora o fato é que o Diniz mostrou e mostra sempre nos seus trabalhos algo diferente, propõe algo diferente. Para você, Antônio Manuel Góes, a sua análise com relação a essa demissão do Diniz no Santos. Estivesse atuando fora do Brasil, país, oportuno lembrar, em que é tido como inovador tático na contramão dos embolorados professores de salários fora da curva em nosso futebol, Fernando Diniz com certeza faria promissora carreira profissional. Como jogador meio-campista, o mineiro, hoje aos 47, passou por 13 clubes, entre os quais Juventus, Guarani de Campinas, Paulista de Jundiaí, Santo André, Paraná Clube, Fluminense, Flamengo, Juventude, Cruzeiro e Santos. Jovem estudioso treinador, dirigiu Paulista de Jundiaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Audax de Osasco, Paraná Clube, Oeste de Barueri, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos. Demitido da Vila Belmiro no último fim de semana. Diniz é adepto do futebol propositivo, de posse de bola, mas paciente implantador de ideias a requerer estágio de médio a longo prazo, na contramão do imediatismo oportunista da cartolagem brasileira, cujo objetivo é usar os clubes em proveito de provincianos projetos pessoais, corporativos e políticos.
Fernando Diniz sempre mergulhou com radicalizada obsessão em suas concepções táticas e estratégicas nas 4 linhas. Mas cumpre uma sina de esbarrar na inépcia gerencial de nosso futebol, a não lhe conceder tempo para trabalhar o que pensa, como o aprimoramento individual e coletivo dos futebolistas profissionais que dirigiu. Psicólogo de formação, além de educador físico, treinador aos 35, Fernando Diniz, 12 anos depois, já conviveu com as mazelas do futebol brasileiro em 4 grandes clubes e está outra vez desempregado por não produzir resultados para ontem em sua trajetória à beira do gramado e não contemplar a lógica inconsequente e aplicada às gestões esportivas no país. Diferentemente do que ocorre na Europa e mesmo em outros países latino-americanos, onde treinadores, via de regra, fazem a escola, sem a insânia dos exigidos voos acima do previsível desempenho dos elencos contratados pelas agremiações. Diniz, embora reconhecido pela diferenciada ousadia na construção de suas ideias, vive à mercê da mixórdia administrativa de nossos clubes, cujas reclamadas demandas se superpõem à estrutura gerencial de nosso futebol, Antônio Júnior. De fato, Antônio Manuel Góes, não é novidade nenhuma a direção de um clube demitir um técnico. Olhe bem, não estou dizendo aqui que você não tem que ter críticas a um trabalho de um treinador, mesmo no começo. Agora, isso levar a uma demissão em alguns meses, isso não existe, só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Você tem um caso ali, acolá, aqui na Europa, em outro lugar. Mas, no geral, o treinador tem um mínimo de tempo. E um mínimo de tempo não quer dizer 2, 3, 4 meses, até 6 jogos, como nós já vimos no Brasil, com o Lazzaroni, que treinou o Botafogo. Isso não existe. Você, por mais que muitos da mídia critiquem, torcedores, você não pode, não deveria ser assim o futebol. Agora, é uma realidade do futebol brasileiro. E quando eu vejo pessoas comentando, mas o treinador, pessoas do meio, né, afirmando, mas o treinador está mal. Ele está indo na mesma onda, é mais do mesmo, está indo na mesma onda dos torcedores. Está indo na mesma onda dos torcedores. Não, quer dizer, não há uma análise séria, porque não dá para levar a sério você criticar, concordar com a demissão de um treinador, sem que ele tenha o tempo necessário para, de fato, colocar o seu estilo de jogo no time que ele está a treinar. Simples assim. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Vasco da Gama, que na noite dessa segunda-feira, 6 de setembro, foi derrotado pelo Avaí jogando no campo do adversário. O Vasco, com vários erros defensivos, erros em série, acabou sendo derrotado pela equipe catarinense por 3-1. Os gols do Avaí marcados por Getúlio, Bruno Silva e Jonathan. E o gol do Vasco, o gol único de Morato. É a 10ª partida que o maior artilheiro do Vasco nos últimos anos, nas últimas temporadas, o Cano, ficou sem balançar as redes. O Vasco da Gama foi totalmente dominado, chegou a ter na primeira etapa alguns momentos que criou chances, mas no geral foi uma atuação, mais uma atuação apática do Vasco. Na verdade, o Vasco tem um elenco limitado, todos sabem disso, mas não era para tanto, né? O Vasco poderia realmente ter feito uma partida melhor. Agora, a verdade é que o Lisca não vem conseguindo fazer o Vasco jogar um futebol pelo menos convincente. Só que é sempre bom deixar claro, e eu sempre bato nisso, às vezes criticam muito o técnico, mas o elenco do Vasco é limitado. O elenco do Vasco é limitado. Então, como fazer um trabalho melhor se você não tem jogadores para tal? Complicado. O Vasco segue na 9ª colocação com 32 pontos, se afastando agora do G4. O primeiro é o Goiás com 38, já são 6 pontos a diferença.
E o Avaí chegando na quinta colocação com 37 pontos, a 1 ponto de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Já a novela Davi Luiz no Flamengo, né, muito se falou e continua sendo falado nas redes sociais, né, vários youtubers, cada um diz uma coisa, enfim. A verdade é que o Flamengo está na espera, né, claro, está na espera que o Davi Luiz dê uma resposta positiva. Agora ninguém pode cravar nada, né? Muito se fala, às vezes informações totalmente desencontradas, todo mundo dizendo que tem uma fonte, que tem isso, tem aquilo, mas, enfim, são informações distintas a cada dia, a cada hora praticamente, sobre essa novela Davi Luiz. A verdade é que o jogador que deixou o Arsenal na última temporada recebeu propostas, e ele inclusive recebeu propostas. Foi noticiado agora nos últimos dias, as últimas, que um clube da Turquia, né, e um da Itália estariam em negociação com o jogador. E ele usou o seu Instagram nos stories para falar justamente que cada dia é um fake news, a cada dia tem um novo mentiroso, cada um acredita no que quiser. Os clubes agora que foram citados é o turco Adana Demirspor e o italiano Salernitana, ou seja, o Davi Luiz também se manifestando com relação a toda essa situação envolvendo o seu nome em vários clubes, e o Flamengo está ali, na espera, para ver se consegue acertar com o jogador. E os argentinos, segundo o próprio Clarín, jornal argentino divulgou nesta segunda-feira, confiantes em ganhar os 3 pontos do jogo com o Brasil, o jogo que Antônio, Manuel Góes e Jorge Moraes analisaram agora há pouco aqui no nosso bate-papo do PB Desporto, e eles se baseiam, né, os argentinos teriam dito que o árbitro colocou na súmula que houve invasão, os argentinos alegando que é invasão de pessoas estranhas a um jogo de futebol, e por esse motivo mesmo que corriam um risco, eles esperam ganhar os 3 pontos dessa partida entre Brasil e Argentina, com a seleção brasileira. Então, a expectativa dos argentinos é essa, se baseando na súmula do árbitro, segundo noticiou o Clarín na última segunda-feira. Aqui na Europa, o ex-jogador Stan Collymore, 50 anos, afirmando que Lukaku será mais importante do que o CR7, do que o Cristiano Ronaldo nessa temporada agora da Premier League e outras competições. Para o Collymore, o Lukaku, se não atuar uma partida pelo Chelsea, o Lukaku que vem agora voltou, né, para o Chelsea, estava na Inter de Milão, onde jogou algumas temporadas, e para ele o Lukaku é mais importante, é mais decisivo para o Chelsea do que o Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Cristiano Ronaldo, que é bom lembrar, também retornando agora após vários anos ao time que atuou por algumas temporadas no início de carreira, o Manchester United. Muita gente, quando saiu essa notícia, contrariada, né, com o Collymore, e ele disse que reafirma isso quantas vezes for possível. Ele disse, né, claramente que o Cristiano Ronaldo é um craque, é lógico que é um dos maiores jogadores do mundo, mas para o Chelsea, o Lukaku tem a maior importância. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Nesse dia 7 de setembro, em que está sendo celebrada a independência do Brasil, que esse dia, né, fique marcado para que o fascismo acabe de uma vez por todas no Brasil. Que líderes como esse que está no poder, falando em golpe, com ações diárias absurdas, totalmente antidemocrático, desapareçam, né, do cenário político do Brasil. A todos um abraço e até a próxima!